cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Declara que tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Cordeiro, seja o louvor ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, século dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declara que está sentado, está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh, Senhor Deus, as nossas almas, Pai, têm sede do Senhor, Pai. As nossas almas, Deus, ansia por ti, Jesus. Deus, o Senhor é fiel para cumprir a tua palavra em nossas vidas, Jesus. E por isso, nessa manhã, Pai, nós nos rendemos aos teus pés, Pai.
Senhor, nossas almas têm sede do Senhor, Pai. Declare mais uma vez. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, tu és fiel, Senhor, em nossas vidas. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja. Que domingo maravilhoso. Eu creio que todos vocês dormiram bem, acordaram bem, porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor nos protegeu, porque Ele ordenou seus anjos para quando nós estivéssemos dormindo, os seus anjos estavam nos protegendo em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado por esse ar que nós respiramos, por esse dia, por esse sol que brilha forte aqui em nossa cidade. Amém? A irmã Josilene veio hoje não? A irmã Josilene? Ela está aqui? Então, as crianças, né? E tem um público de Patrícia que vai estar com Josilene hoje, na sala de aula. Então, pode subir em nome de Jesus. Essas crianças maravilhosas. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém. Vocês adultos que estão lá atrás, quiser vir aqui para frente, a gente agradece em nome de Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa semana foi uma semana corrida. Essa semana foi uma semana corrida. Deixa eu desligar aqui, tá no Face aqui. Parei. Deixa eu desligar aqui, tá no Face aqui. Parei. Glória a Deus. Igreja, todos nós passamos por lutas, não é? Cada uma luta diferenciada um do outro. Cada um tem a sua cruz. Porém, para uns, a cruz pesa mais. Para outro, mais aliviado. Porque para uns, tem estrutura, para outros estão ainda firmando as suas estruturas. Uns estão crescendo e outros precisam crescer. E até nós não alcançarmos o crescimento, a maturidade espiritual, a gente se depara com tantas situações. Mas que bom que Deus permite as lutas dentro de nós. Porque se Deus não permitisse as lutas, pode ter certeza que nós iríamos nos acomodar. Eu costumo sempre falar que a fé é como a roda gigante. Você que já andou de roda gigante sabe muito bem que tem horas que a roda gigante te projeta lá para cima, não é verdade? E quando você chega lá em cima, você tem um grau de visão bem ampla. Daqui a pouco você está lá embaixo. O seu grau de visão você já perde. E a roda gigante é assim. Tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo.
A nossa fé também é assim. A nossa fé tem hora que está lá em cima, tem horas que está lá embaixo. Mas o mais importante é nós estarmos nessa roda gigante da fé. O importante é não sair dela, é estar dentro dessa roda gigante. A fé é um círculo, amada igreja, e que nós iremos aprendendo com o tempo, amadurecendo com o tempo. O evangelho é isso. Ele nos proporciona o crescimento espiritual mediante as nossas lutas. Jamais Deus vai dar algo aos seus filhos sem que antes não passe por teste. Por que, igreja? É necessário passar por teste, porque é Ele que nos aprova, igreja. É Ele que dá o carimbo final de atestado, aprovado, apto, capacitado para receber um pouco da sua graça, da sua glória. A graça de Deus, como o servo do Senhor Paulo diz: a tua graça me basta. E nós, muitas das vezes, não estamos preparados, ou melhor, não estamos estruturados dentro da palavra de Deus para receber mais um pouquinho da graça de Deus, porque não suportamos. Ninguém desenvolve dentro de uma empresa ou assume um cargo numa empresa sem que antes não passe por algumas etapas da empresa, não é, irmã Lígia? É muito difícil um funcionário ele crescer dentro de uma empresa, receber confiança do dono da empresa, enquanto ele não vê naquele funcionário confiança, habilidades, estrutura, ele jamais vai confiar a esse funcionário determinadas funções. Então ninguém entra numa empresa logo como a mesma coisa. É o desenvolvimento na obra de Deus. Depende muito, amada igreja, de um foco que nós temos. Qual o nosso foco? Há muitos que estão dentro da igreja e até hoje não perguntou a Deus: o que é que o Senhor quer de mim, Senhor? Em que eu sou útil na obra do Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Existe duas classes de seres humanos na terra. Quando Deus dos céus ele olha para a terra, ele vê duas classes de seres humanos: salvos ou perdidos. Deus não vê o ser humano como quase salvo ou quase perdido, uma coisa ou outra, ou criatura ou filho de Deus. Ou o homem, ele tem só uma filiação biológica, esse é o que tem uma natureza pecaminosa nata, veio, cresceu, desenvolveu e ficou só dentro daquele nascimento biológico. Esse é chamado de criatura. Esse é chamado de uma classe de ser humano que Deus olha e pasme que eu vou falar, de perdidos. Candidatos fortíssimos. Aí o sofrimento eterno quando sair do corpo. Porque Deus não vê o quase salvo ou quase perdido. É duas classes de ser humano que Deus olha. Mas existe um outro grupo também que Deus olha, chamado seus filhos. Os filhos espirituais. Aqueles que passaram por um processo de um novo nascimento. A questão é, igreja, como andar com Deus. Mas como andar com Deus? É possível nos dias de hoje
andar com Deus? É possível nos dias de hoje andar com Deus? Como andar com Deus? Como entender, como compreender isso, igreja? Como andar com Deus? Vai em Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Dois, 6 que digo. Como andar com Deus? Como um Deus tão grande, Criador dos céus e da terra. Como andar com Deus? É possível, nos dias de hoje, o homem andar com Deus? O que nós precisamos para andar com Deus? O que nós temos que fazer para andar com Deus? O que é andar com Deus? Quais as consequências de uma pessoa que anda com Deus? O que isso pode representar? No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 6, a palavra de Deus diz: todos encontraram? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo? Como é que o homem recebe a Cristo? Como é possível um Deus tão grande, ele ser condicionado dentro do homem? Que processo dá-se a isso? Como pode o homem receber a Cristo? Andai nele. O que é que eu faço para andar em Cristo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Existe a possibilidade de uma pessoa andar com Deus sem ter Ele? É possível. É possível o homem andar com Deus sem receber Ele? O que é necessário para receber a Deus? O que é necessário para receber a Deus? Vamos aqui. Como é que a pessoa recebe a Deus? Quando a gente se arrepende dos maus caminhos, de todos os nossos pecados, e aceita Jesus como o único, suficiente Salvador da nossa alma, a gente recebe o Espírito Santo. Só que aí tem um processo, né, do novo nascimento, da velha criatura para se tornar filho de Deus. Isto só é possível para o homem ter a filiação de Deus, para o homem receber a Deus. É necessário que ele passe por um processo de um novo nascimento. Sem isso, é impossível. Então isso quer dizer, como diz Colossenses 2,6: como, pois, recebeste Jesus Cristo? O homem recebe a Cristo a partir do momento que ele se arrepende dos seus pecados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então nós recebemos Jesus pela fé. É a fé que nos garante dentro de nós. Então o homem precisa confessar a Jesus, receber a Cristo como Senhor e Salvador. Então é impossível uma pessoa andar como Jesus anda se não tiver o Espírito Santo. Não é verdade? É impossível uma pessoa andar como Jesus andou sem o Espírito Santo. Mas como é que eu posso andar com Jesus?
que eu faço para andar com Jesus? Sem o Espírito Santo ninguém consegue andar. Sem o Espírito Santo ninguém consegue ser imitador de Jesus. Amada igreja, existe algumas concepções dentro da religião muito errôneas. Há umas determinadas religiões pregam uma filosofia ou um ensinamento doutrinário que, se a pessoa ela não falar em língua, não tem o quem? O Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Deus. Quem é o Espírito Santo? Não é Jesus? Então isso quer dizer, quando eu recebo Jesus, eu recebi quem? E como é que se dá esse processo do nascimento de Deus dentro de nós? Como é que dá esse processo? Saiba de uma coisa, igreja. Esse processo do novo nascimento primeiro nasce pela fé. Não é por obras. Não é porque eu faço parte de uma religião que eu sou filho de Deus. Não é simplesmente porque eu ando por aí evangelizando, cantando, louvando, ou até pregando. Isso não é garantia que a pessoa é filho de Deus. Mas o que prova que eu tenho o Espírito Santo? É porque eu sou bonzinho? É porque eu estou dentro de uma igreja, dentro de uma religião? É porque eu faço parte de uma denominação? Isso não é garantia de uma pessoa ter o Espírito Santo. Primeiro, a gente aceita Jesus pela fé. Primeiro nós entendemos, amada igreja, que aquela morte de Jesus na cruz, eu não preciso ir para a cruz. Eu apenas creio que Jesus morreu na cruz por mim. Eu não preciso ir para lá mais. Eu vou até a cruz, morrer na cruz com Jesus pela fé. Porque aí eu começo a entender e compreender que eu merecia ir para a cruz. Eu não tinha a menor condição de ir para a cruz. Eu não suportaria ir para a cruz. A primeira investida que nós iríamos sofrer, a gente abandonava Jesus. A gente não suportava a chicotada que ele tomou, cuspe na cara, bufetada no rosto. A gente não suportaria, a igreja, aquela coroa de espinho na cabeça. Era para mim, era para você. Era necessário que, para que o homem tivesse o acesso à vida eterna com Deus, teria que passar por tudo isso, e nós não teríamos condição. Aí a nossa fé, amada igreja, nos transporta a um túnel do tempo, há mais de 2000 anos atrás, e a gente se coloca no lugar de Jesus. Ele morreu por mim. Eu não preciso mais ir para a cruz. Eu aceitei a morte do Senhor pela fé. Aí eu confesso com a minha boca a confissão. Precisamos confessar. É tanto que a Bíblia diz: todo ou todos aquele que me confessa diante dos homens, confessar publicamente. Mas pastor, e aquela pessoa que está lá no hospital, que teve um câncer na língua, não fala mais? Ou aquela pessoa que está lá, sabe, preste a um UTI, ela já está, não fala, ela pode confessar Jesus? Pode, pela sua fé. A este, ele não tem como confessar publicamente, porque ele está condicionado àquele sofrimento ali. E Jesus entende e compreende e aceita a confissão na mente dessa pessoa, enquanto tem a mente, enquanto está intacto. Teve um derrame cerebral,
A pessoa não tem capacidade de raciocinar, tem? Perdeu a memória, não é isso? Não tem como. Mas enquanto a nossa mente, ela está consciente, o ser humano, ela tem chance ainda de se salvar. É aí aonde entra aquela questão, amada igreja, que eu creio, aonde se cumpre a palavra, que a minha palavra não cai no chão, a do homem cai, mas a de Deus, e ele vela em cumprir o quê? Deus vela em cumprir, Deus tem um cuidado de cumprir as suas promessas. Porém, em determinadas vidas, esta promessa, ela se encaixa em uma grande dor da morte. Aquele momento que muitos estão a partir do seu corpo. Aí já não é mais obra do homem, aí já é obra do Espírito Santo. Quantos e quantos, no leito da morte, minutos antes de partirem, o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado, e que o Espírito Santo trabalha em cima da sua palavra, e que naquele momento aquela pessoa não fala, mas na sua mente, na sua consciência diz: Senhor, me perdoe, me perdoe, eu me arrependo, salva-me. Jesus negaria um pedido desse? Você acha que Jesus negaria um pedido de uma pessoa: Senhor, me perdoe? E que Jesus está vendo ali que chegou o momento, é dali para a eternidade. Eu não creio que Jesus veio perder para Satanás. Eu não creio que o número de perdidos será mais do que salvo. Não se engane isso. O maior exemplo disso é aquele ladrão na cruz. O ladrão na cruz, enquanto tinha um que zombava, não era isso? O outro dizia o quê? Ei, nós merecemos isso aqui. Nós somos culpados disso mesmo. Nós somos dignos de morrer na cruz mesmo lá. Agora este homem não fez nada. Esta passagem é tão profunda, amada igreja. Isso tem um sentido espiritual, que para que nós entendemos o que essa passagem fala, é de algo profundo. A salvação, muitas das vezes, ela vem por um fio. Senhor, Senhor, lembra de mim, Senhor, quando entrares no paraíso. Não lembra de mim. Igreja, Jesus, ele estava cravado na cruz. Olha o diálogo entre Jesus e aquele malfeitor, ladrão, quem sabe, assassino, estuprador. Imagine se eu e vocês, volte ao túnel do tempo, se nós estivéssemos ali presente como crente, e a gente viu que os atos daquele ladrão ali eram os mais terríveis. Eu não tenho dúvida que o nosso comentário a respeito da salvação foi para o inferno. É não, Adriano? Foi para o inferno. Não aceitou Jesus. Isto é um alerta para nós. Quando falarmos a respeito da eternidade, pare. Não compete a mim nem a vocês. Aquele homem foi salvo, mas nem eu nem vocês ouviu o diálogo entre ele e Cristo. Mas a Bíblia ele foi salvo ou não? Ele foi salvo. Quantos agora
que estão dentro de uma cadeia? Quantos agora estão, quem sabe, morrendo de frio, de fome? Quantos agora que estão feridos, agonizando? Quantos agora estão em um leito de um hospital, ou dentro da sua casa, no último minuto da sua vida? O Espírito Santo, porque é obra dele, é obra do Espírito Santo, em cuidar da palavra que um dia foi lançada naquele coração que estava esquecido pelo homem. Está compreendendo, igreja? A importância de falar de Deus, a importância de falar de Jesus. Porque quando você fala da palavra de Deus, Deus não vai cumprir. Deus tem os seus métodos para alcançar uma vida, igreja. Deus criou métodos para salvar o homem, dependendo das situações. Ou vocês acham que muitos não são salvos minutos antes de morrerem? Deus tem os seus propósitos. Imagine agora o Espírito Santo começar a lembrar na mente, na consciência, e aquela pessoa fazer uma retrospectiva da sua vida e dizer: Deus, me perdoe, Senhor. Eu sei que para mim não tem mais jeito. Senhor, me perdoe. Eu me arrependo. A palavra diz: arrependei-vos, e é chegado até vós o reino dos céus. O reino dos céus só é capaz de chegar à vida de um ser humano quando no coração do ser humano há um arrependimento. Existe duas classes de ser humano nessa terra: salvos ou perdidos. O que nós temos que ter muito cuidado é de estar dentro de uma igreja, porém perdidos. Cuidado. A palavra diz: a quem é dado é mais cobrado. A palavra diz: para estes terão os mais duro juízo. Para que é isso? Para aquele que Deus confiou um talento, para aquele que Deus distribuiu os seus talentos. Tem a parábola dos talentos, não é isso? A um ele deu 2, a outro deu 3, né? A parábola dos talentos, vamos sair distribuindo os talentos, e depois ele veio buscar, cobrar. Uns multiplicaram e outros pegaram o talento e enterraram. Servo mau e negligente. Sobre os nossos ombros existe uma responsabilidade muito grande. Quem te chamou e quem nos chamou foi Jesus. Foi Ele que nos escolheu com um propósito para que possamos a desenvolver dentro de nós o processo de santificação. Ninguém cresce de um dia para a noite. A palavra diz que o reino dos céus é tomado através de esforços. Sede fiel no pouco, que no muito. Às vezes um desânimo impede você, igreja. Às vezes um problema impede ou rompe uma comunhão com Deus. Uma dificuldade faz com que muitos venham parar.
sem o Espírito Santo, a gente não permanece. Sem o Espírito Santo, o homem até se esforça, mas no meio do caminho ele volta. Eles não conseguem suportar. Romanos 8, 5. A natureza na vida de um servo de Deus, ela não muda de um dia para a noite. É um processo que anda lado a lado ao crescimento espiritual. Vamos tratar um pouco aqui a natureza no livro de Romanos capítulo 8. Versículo 5. Por quê? Os que são guiados à carne inclina-se para as coisas, mas os que são guiados segundo o Espírito para as coisas. Aqui fala de duas personalidades, de dois seres humanos. Aqui fala de um velho homem com a natureza 100% pecaminosa, e aqui fala de um ser humano que passou por um processo de um segundo nascimento. Os que são da carne inclinam-se para onde? É uma luta, né, meu irmão? O apóstolo Paulo, uma certa vez, diz assim: o bem que eu quero fazer, que eu sei que tem que fazer. E Paulo às vezes teve dificuldade de querer até fazer o bem, mas não conseguia. Mas ele também fala que o mal que ele não queria, acabava às vezes fazendo. Porque Paulo, ele não era perfeito, ele era um homem como nós, e dentro da vida de Paulo tinha o Espírito Santo. Mas havia duas forças antagônicas dentro dele. Havia uma natureza chamada carne, não era isso? Havia uma natureza chamada carne. E que esta natureza, não queria dizer que Paulo era ímpio. A partir do momento que ele teve o encontro com Jesus, Paulo teve seus conflitos dentro dele. E Paulo, ele não cresceu de um dia para a noite. Isso levou um tempo, amada igreja. E ele declara na própria escritura da palavra de Deus essas forças antagônicas dentro dele. Eu quero fazer o bem, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quantas das vezes nós caímos nesse engodo do diabo? A carne é a nossa natureza pecaminosa. Digamos que a carne é um leão dentro de nós, feroz, com as unhas e suas garras bem afiadas. E muitas das vezes, amada igreja, essa natureza pecaminosa é esta onça dentro de nós, que um dia esta onça tomou-lhe uma pancada, pá, e ela adormeceu. E a gente estava ali, o primeiro amor, pau para toda obra. A gente era movido pelo Espírito Santo. Não era porque alguém forçava a gente, irmã Lígia. Era algo espiritual dentro de nós, amada igreja, que nos impulsionava. Nós tínhamos um pendor, amada igreja, para as coisas de Deus, e era algo natural. Você tinha um desejo de orar. Você estava dormindo, daqui a pouco o Espírito Santo ia acordar. Ei, acorda. Mas é algo tão natural. Sabe, irmã Lígia, você procurava às vezes um cantinho da sua, você sentia a presença do Senhor. O Espírito Santo, movido no nosso espírito, amada igreja, arrebenta com a nossa natureza.
o nosso coração se espedaça diante do Senhor. A gente flora para Deus, sabe, o orgulho, a prepotência destruída dentro de nós, amada igreja. Você fica em um nível espiritual tão aflorado, tão sensível os seus ouvidos espirituais. Isso nos traz uma alegria tão grande da salvação, irmã Lígia, que você chora, o tempo passa que você não percebe. Você está envolvido com o reino dos céus, conectado com o reino dos céus. Você desligou de toda a natureza pecaminosa. Você fica tão forte, igreja, pulsado, amada igreja. A tua comunhão com Deus fez você crescer tanto. Você está tão forte, você está tão grande. Aí você olha para o seu problema lá embaixo. Isso é fichinha para mim. Eu vou te vencer. Eu vou te vencer. Uma nova linguagem, uma nova leitura o seu espírito faz. Não é aquela leitura. O problema está muito grande. Você não está pequeno. O problema, você está maior do que o problema. A comunhão com o Espírito Santo faz você estar grande, igreja. O problema começa a diminuir na tua vida. O problema começa a ter medo de você, tremer na base. Ele chega a um ponto que ele explode, ele sai do seu caminho, porque você está tão forte dentro de você. Aí quando nós estamos pegando essa onça que um dia tomou uma pancada, que ela já não fere mais a gente, ela já não arranha mais com as suas unhas a nossa vida, é porque você saiu de um estágio espiritual e você galgou níveis mais altos com Deus. Você está mais próximo com Deus. Você tem a linguagem de Deus.